Sejam todos bem-vindos, sintam-se acolhidos e abraçados. Então vamos lá, galera. Vamos tratar hoje do movimento circular uniforme, que a gente abrevia isso por MCU, Movimento Circular Uniforme. E ele é um tipo especial de movimento circular. Na aula passada a gente falou dos movimentos circulares. Vocês devem estar lembrados que eu tratei dos movimentos circulares, que são aqueles cuja trajetória é uma circunferência. E neste caso, galera, em especial, essa curva terá a seguinte característica: o móvel vai ter velocidade em módulo, porque não esqueça que velocidade é um vetor, então ele tem módulo, direção e sentido. Então, em módulo, a velocidade ela é constante e a velocidade angular também é constante. Então, imagine, eu estou ilustrando aqui nessa situação, que você tem um móvel como esse, uma trajetória circular, um exemplo de movimento circular uniforme, por exemplo, o que nós temos aqui do lado, um relógio, né? Os ponteiros de um relógio executam um movimento circular uniforme. Por quê? Porque a velocidade escalar dele é constante, a velocidade angular também é constante. Ele percorre ângulos iguais em intervalo de tempos iguais. Então, eu posso aqui, nessa situação, colocar o que chamamos de características do movimento circular uniforme. Antes, porém, vamos lembrar o seguinte, ó. Eu vou traduzir esse movimento aqui, ó. Eu tenho o centro da circunferência. Como é que se chama a distância do centro da circunferência até qualquer ponto dela, né? É o raio, né? Eu vou colocar aqui, ó. Agora imagine uma partícula que executa movimentos sobre essa curva. Então, num certo momento ela está aqui, nessa posição, depois ela vem para essa posição, depois, eu vou botar aqui só algumas delas. Ela está movendo aqui. Vamos admitir também que ela está em movimento no sentido horário. Além disso, observem que em cada instante, eu vou representar aqui a velocidade escalar. Pela definição, a velocidade escalar ela é constante. Ó. Isso quer dizer que o módulo da velocidade, o módulo é o tamanho dela, viu? Então, eu vou colocar ela aqui nessa posição, aqui a velocidade, vetor velocidade, aí aqui estaria assim, ela é sempre tangente à curva. Aqui está o vetor velocidade escalar em cada instante do movimento. Vocês conseguem observar, olhando esse desenho, que a direção e o sentido desse vetor velocidade, ele mudou ao longo do tempo, não é isso? Ó? Por exemplo, essa velocidade aqui, o vetor está apontando nessa direção e sentido. Ó. Já aqui, ó, o vetor velocidade aponta na vertical para baixo. Já nessa posição, o vetor velocidade aponta na horizontal para a esquerda. E aqui o vetor velocidade aponta na vertical para cima. Portanto, a direção do vetor velocidade escalar muda com o tempo. Mas a velocidade angular, ela é constante. Quer dizer, esse ângulozinho que ele percorre aqui, ó, é o que chamamos de deslocamento angular, ΔΦ. Que é a diferença entre um ângulo... Toda vida que tem o delta, não esqueça, é uma diferença entre um começo ou entre um fim e o início. Então, ΔΦ é a fase, é o ângulo de fase final menos o ângulo de fase inicial. E eu posso escrever as características desse movimento aqui para vocês. Para ficar bem organizadinho, né? Vamos escrever essas características. Quais são essas características? São duas que eu vou elencar para vocês aqui. Vamos lá, quais são elas? Essa é a primeira característica do movimento circular uniforme. A direção e o sentido do vetor velocidade escalar mudam com o tempo. Observe aqui, eu mostrei para vocês. Ó. Aqui horizontal para a esquerda, aqui vertical para cima. Já mudou. A segunda característica, a segunda característica é com relação à velocidade angular. Tá aí, estão aí, né? Estão aí as duas características para o movimento circular uniforme. Vamos lembrar aqui algumas coisinhas que a gente viu na nossa aula passada. Vamos lembrar do conceito de período. Período que nós representamos pela letra T maiúscula do nosso alfabeto. Bom, o que é o período? Vou só lembrar vocês aqui. Já está definido na aula passada, então não precisa copiar a definição. Basta você dar uma olhadinha lá no vídeo da semana passada. O período é o tempo que o móvel gasta para dar uma volta completa no movimento circular. Por exemplo, vamos imaginar essa situação hipotética aqui. Se eu imaginar esse móvel saindo desta posição, que eu estou chamando de posição A, ele vai para cá, para cá, para cá e volta para a posição A. Quando isso acontecer, a gente diz que ele deu uma volta
completa. E o tempo que ele gastou para fazer isso é o que chamamos de período. Por exemplo, o ponteiro dos segundos aqui nesse relógio. Qual o período do ponteiro dos segundos? O tempo que ele gasta para dar uma volta é 60 segundos. Isso é o período, o tempo necessário para o ponteiro dos segundos, dar uma volta completa nesse relógio. Período do ponteiro dos segundos. Para o ponteiro dos minutos, qual é o período do ponteiro dos minutos? Quanto tempo o ponteiro dos minutos gasta para dar uma volta aqui em torno desse relógio? Ah, professor, o ponteiro dos minutos vai gastar 60 minutos. Perfeito. Agora, o outro conceito que eu quero reforçar aqui para vocês, relembrá-los, também já falei na aula passada. Não vou copiar, porque se você tiver dúvida, basta ir lá no Google Sala de Aula e assistir a aula da semana passada. É o conceito de frequência, que nós vamos representar por um F minúsculo do nosso alfabeto. Agora, o que seria a frequência? A frequência é quantas voltas ele vai dar, ou a quantidade de vezes que o fenômeno se repete na unidade de tempo. Ou seja, voltando ao movimento circular, vamos supor que aqui seja um rapaz que está correndo nessa pista, em volta dessa pista, correndo aqui, dando voltas. A frequência seria eu pegar agora meu relógio ou cronômetro e marcar um certo tempo. Sei lá, vou marcar aqui um minuto e vou contar quantas voltas ele vai dar aqui em torno dessa circunferência. E a esse número de voltas por unidade de tempo, nós chamamos de frequência. Inclusive, quando eu expliquei a aula semana passada, eu usei até uma analogia com a frequência que o professor faz toda a aula. E no final do ano, ele vai olhar a sua frequência. O que é a frequência? É quantas vezes você foi à escola para assistir aula durante um ano. É a quantidade de vezes que o fenômeno se repetiu na unidade de tempo. Existe uma relação matemática entre frequência e período, que é a seguinte: a gente diz que a frequência, o F minúsculo, é o inverso do período. Então, eu escrevo 1 sobre o período. Esta relação nós vimos também semana passada na aula. Nada disso aqui que eu estou falando é novidade, vocês já viram. E a unidade, as unidades que eu pego tanto no pé de vocês, elas são importantes. Professor, diga aí para mim. Vamos lá. O período é tempo. E tempo no sistema internacional é dado em segundos, que a gente representa com S minúsculo. Agora, a frequência. A frequência, ela é dada no sistema internacional em Hertz, em homenagem a um físico alemão, Rudolf Hertz, cujo símbolo é o H maiúsculo e um Z minúsculo, HZ. Também na aula passada eu alertei os senhores que é muito comum a outra unidade de medida, que é o RPM. O que significa RPM? Disse semana passada e vou dizer agora. É rotações por minuto. Guardaram isso aí? Rotações por minuto, é o RPM. Agora, é comum aparecer o RPM e ele pedir para você transformar em Hertz. E aí, como é que eu faço isso? Eu também mostrei. De RPMs, basta você dividir por 60. Memorizem isso, porque nós vamos precisar daqui a pouco. Quando for de RPM para Hertz, o que eu faço? Divido por 60. Divido por 60. E por que por 60, Chicão? Porque RPM, eu não disse que é rotação por minuto. Um minuto tem quantos segundos? 60. Por isso que é dividido por 60. E o contrário, se eu quisesse transformar de Hertz para RPM, é só fazer a operação contrária. Qual é o contrário da divisão? É a multiplicação. Dito isto, vamos fazer algumas análises desse movimento. Eu vou subir aqui a lousa. A gente já viu que a velocidade angular ela é constante, então eu posso escrever aqui o seguinte, ó. A velocidade angular, ela é constante. Então, a velocidade linear ou a velocidade instantânea vai ser igual à velocidade média. E a velocidade angular, a gente definiu na aula passada, que é a razão entre o deslocamento angular e o intervalo tempo. Mas lembrando também que se tem um delta, eu acabei de dizer que tem uma diferença, uma subtração. Então, esse deslocamento angular é a subtração entre o ângulo de fase final e o ângulo de fase inicial. Fase final menos fase inicial. E o ΔT, que é o intervalo de tempo, também tem um delta, é uma diferença, que vai ser tempo final menos tempo inicial.
podem memorizar isso. É sempre que aparecer um delta na matemática ou em física, ele está mandando você subtrair alguém. No caso específico da física, é sempre alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Então, se você estiver estudando num livro de física e encontrou isso aqui, ó, delta x, já vai ser o quê, hein? X final menos x inicial. Se você encontrar delta m, aí isso aqui vai ser o quê? M final menos m inicial. Então, a velocidade angular, vamos substituir essa expressãozinha aqui, vai ficar, ó, deslocamento angular, a gente viu que é fase final menos fase inicial. Perfeito, eu já vou colocar então aqui, ó. E o intervalo de tempo também é tempo final menos tempo inicial. Vou colocar aqui. Mais uma coisinha, galera. Quando você vai registrar um evento usando um cronômetro, no início do movimento, quanto é que marca o cronômetro? Ora, se eu vou começar a correr, o meu cronômetro está em 0, está zerado. Então, esse tempo inicial aqui vai ser 0. Se esse tempo inicial é 0, eu vou fazer aqui meios por extremos, aqui vai sobrar só esse t. Então, vai ficar como? Ângulo de fase final menos ângulo de fase inicial, isso vai ser igual velocidade angular vezes o tempo t, porque o tempo inicial é 0. Como eu quero esse ângulo de fase final, esse inicial subtraindo vai para o segundo membro somando. Fica, portanto, fase ou ângulo final igual a fase ou ângulo inicial mais velocidade angular vezes o tempo, que serve para você determinar o ângulo de fase em um instante qualquer do movimento. Vou destacar a equaçãozinha aqui, ó. Quando vocês forem memorizar essa equação, não se esqueçam. O φ é o ângulo final, φ bolinha, ângulo inicial, ômega, velocidade angular, t, tempo. Agora vamos lembrar também do movimento circular algumas coisinhas. Eu disse para vocês que a velocidade escalar, ela é expressa como sendo a razão entre o deslocamento escalar e o tempo. Perfeito. No movimento circular, o deslocamento escalar é o comprimento da circunferência. Eu defini para vocês na aula passada. Comprimento da circunferência é aquela equaçãozinha que nós chamamos de 2 franceses, né? Que é assim, 2 e R. Aí PR é um nome francês. Dividido pelo tempo. Bom, o tempo é o período. Tempo gasto para dar uma volta completa. Período. Se vocês olharem essa equação, observem que aqui eu posso ter, depois do R, perdão, eu poderia ter uma aqui, ó. 1 vezes qualquer fator não altera, né? Aí apareceria aqui nessa equação, olha um termo que vai aparecer aqui nessa equação, 1 sobre t. Nós vimos nesse instante, é a frequência, o inverso do período. Então, posso substituir aqui. A minha equação agora ficaria assim, ó. Velocidade linear, ou velocidade escalar, vai ser igual a 2π vezes a frequência vezes o raio. Aqui é uma equação que a gente usa para cálculo da velocidade escalar, ou velocidade linear, viu? Agora, a velocidade angular, a gente definiu que é a razão agora entre o deslocamento angular dividido pelo tempo. Deslocamento angular é o ângulo. Quando o móvel der uma volta completa, o ângulo em radianos é 2π, dividido pelo período, que é o tempo, t. Mas observe que aqui, de novo, eu poderia multiplicar isso aqui por 1. E se eu multiplicar por 1, galera, aí veja, de novo aqui vai aparecer, ó, 1 sobre t. E 1 sobre t, mais uma vez, é a frequência. Posso substituir então aqui. Fica então, velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência, que é uma outra equação que podemos utilizar para calcular agora a velocidade angular. Esse ômega aqui é a velocidade angular. Não se esqueçam. Memorizaram aí, ó? E observe que eu posso relacionar essas duas equações, porque veja que dentro dessa expressão aqui, ó, eu tenho essa equação, 2πf. Então, pegando essas duas equações, eu posso usar o que chamamos de relação entre essas grandezas. Então, posso escrever da seguinte forma, ó, a velocidade escalar vai ser igual 2πf, que aqui está, ó, eu circulei, é exatamente a velocidade angular. Então, vai ficar velocidade angular
vezes, aqui ainda sobrou o raio. Tá aí a expressão matemática que relaciona as duas velocidades, a velocidade angular e a velocidade escalar. E só para fechar isso aqui, vamos às unidades que são importantes. Primeiro, a gente já viu o período de frequência, então não vou repetir aqui. O ângulo de fase φ, independente de ser fase inicial, fase final, deslocamento angular, isso aqui é dado em radianos. E na aula passada eu mostrei que em alguns casos o ângulo vem em graus. E eu mostrei como transformar em radianos. No vídeo que eu gravei com a resolução de atividade, tem questões que a gente precisa transformar. E vejam o vídeo lá para vocês relembrarem. Agora, vamos continuar. A velocidade escalar ou velocidade linear, metro por segundo. Agora, a velocidade angular, que é o ômega, a velocidade angular é radianos por segundos. E o raio que apareceu aí, o raio no sistema internacional tem que estar em metros. No movimento circular, nós temos o que chamamos de aceleração centrípeta. Vamos ver o que é isso. A aceleração vetorial ela é composta de duas acelerações, que são aceleração tangencial e aceleração centrípeta. A aceleração tangencial é aquela responsável por medir a variação do módulo do vetor velocidade. Só que no caso do movimento circular uniforme, o módulo do vetor velocidade não varia. Então, a aceleração tangencial é zero. Mas a direção e o sentido estão mudando. E quem quantifica, quem mede a rapidez com que a direção e o sentido está mudando é a aceleração centrípeta, que a gente representa assim, ó, a aceleração centrípeta, AC. Toda vida que a velocidade mudar de direção e sentido, quem mede isso é a aceleração centrípeta. Não é ela que faz isso. Quem faz isso é a ação de uma força. Mas é ela que quantifica essa variação. E matematicamente, essa aceleração centrípeta, ela é expressa, ela é dada como sendo a razão entre o quadrado do módulo da velocidade escalar ou linear e o raio. Lembrando ainda que essa aceleração centrípeta, ela aponta sempre para o centro da curva. Vou colocar aqui, o nome centrípeta vem de centro. Ou seja, só vai existir aceleração centrípeta se existir curva. Toda vida que você fizer uma curva com a sua moto, com a sua bicicleta, com o seu carro, então quem vai estar presente ali? A aceleração centrípeta. Professor, mas se eu for em linha reta, tem aceleração centrípeta? Não. Olha a palavra, curva. Então, só aparece a aceleração centrípeta nos movimentos curvos, quando estiver fazendo curva. E aí é que ela está presente. Aqui está a equação matemática e a unidade no sistema internacional. Faltava a aceleração centrípeta. Qualquer tipo de aceleração no sistema internacional é metro por segundo ao quadrado. Então, vamos fazer algumas aplicações. Lembrem-se, a repetição leva à perfeição. Vocês só vão aprender isso quando começarem a repetir essas equações. Peguem uma folha de caderno, vão assistir essa videoaula hoje à noite em casa, sossegado, com o caderno do lado e vão escrevendo no caderno essas fórmulas. Veja essa questão aqui de aplicação. Diz o seguinte, ó, a pedra de um esmeril de 0,10 metros, olha aí essa informação, 0,10 metros de quê, ó? De raio. E como é que eu represento o raio? Qual é a letra para representar o raio que nós vimos nesse instante, galera? Descreve movimento de rotação uniforme. Rotacionar é girar. E uniforme, então aqui eu tenho um movimento circular uniforme, MCU, com frequência de 1.800, olha aí, ó, que eu falei naquela hora, RPMs. Então, vou retirar essa informação. Vamos responder, então, as questões. Letra A de Aurora, aquilo que ele quer, a frequência. Bom, galera, mas a frequência ele já deu, só que ele deu em rotações por minuto. E eu quero em Hertz, que é a unidade do sistema internacional. Então, aqui vai ficar 1.800, está em RPMs, né? RPM. Queremos transformar em Hertz. Como é que eu transformo de RPM em Hertz? Divide por 60. Então, a frequência vai ser igual a 1.800 dividido por 60, cancela um zero, fica 30. Aí agora, ó,
Hertz. Pronto, Chicão, pronto. Já está respondido aí o item A. Vamos para a letra B de bolo. B de bolo, o que ele pede? O período. Período. Aí a gente viu que o período é o inverso da frequência. Então, eu vou colocar aqui, o inverso da frequência fica 1 sobre a frequência. E a frequência eu acabei de calcular. Não acredito não, Chico. Então fica 1 sobre a frequência, que foi quanto? 30. E a unidade aqui, tempo é dado em segundos. Então vamos deixar na forma de fração irredutível. Agora vamos para o item C, a velocidade angular. Olha, por isso que você tem que saber o nome das letrinhas. Velocidade angular é que letra? A é aquele parecido com W, o ômega. E como é que a gente calcula a velocidade angular? Para a velocidade angular, a gente pode fazer como sendo 2π vezes a frequência. Fica velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência, e a frequência nós fizemos aqui na letra A, que foi 30. E agora eu multiplico, ó, isso dá igual a 60. E o π ninguém mexeu com ele, vamos deixar aqui. Professor, mas π não é 3,14? Em unidade de comprimento é. Se eu tivesse tirado o π, botado 3,14 e depois multiplicado por 60, estaria errado? Não, não está. Mas eu vou deixar em função do π, que é muito mais prático. E qual é a unidade de velocidade angular? Coloquei nesse instante aqui no quadro, radiano por segundo. Pronto. Vamos para o item D de doce. O que ele pede? A velocidade escalar da borda da pedra do esmeril. Velocidade escalar, lembra que eu disse tem que saber o nome das letrinhas? Velocidade escalar é que letrinha? É o V. Isso. E eu também mostrei uma relação entre a velocidade escalar e a velocidade angular. É velocidade angular vezes o raio. Aí o raio está aqui, ó. Destaquei para vocês aí, circulei. Vamos substituir letra por número? Fica velocidade escalar é igual. Quanto foi a velocidade angular? O ômega. Procurando o ômega, aqui é T, está aqui o ômega. 60π. Então, vou colocar aqui. Vezes o raio. Quanto foi o raio? Está aqui. Foi 0,1. E agora eu vou multiplicar 60 por 0,1. Então, vai ficar 6. Eu vou deixar em função de π também. E a unidade de velocidade é o metro por segundo. Vamos fazer mais uma questão de aplicação. A polia de um motor descreve movimento de rotação uniforme. De novo, rotação uniforme. Significa, então, movimento circular uniforme. MCU. Bom, olha aí, galera. Frequência 3.600 RPM. Então, vou colocar isso aqui. Já sabem o que é, né? RPM. A distância entre o ponto P, marcado na periferia da polia, e o centro, distância da periferia até o centro, é o raio. E aí vale 0,15. Nessas condições, determine. Aí é o que ele quer, o comando, ó, determine. Letra A de Aurora, a frequência com a qual a polia descreve o movimento de rotação uniforme em Hertz. Só que ele deu a frequência ali como sendo 3.600 RPM. Como é que eu transformo em Hertz? De RPM para Hertz. Divido por 60. Então, a frequência, fazendo essa divisão, corta o 0 com 0. 36 dividido por 6 dá 6. Sobrou um 0 aqui. Só que agora, Hertz, Hz. Agora vamos para o item B. Deixa eu ver o que ele pede aqui no item B. O período. Período é o T. E período a gente viu que ele é o inverso da frequência. Então, sendo assim, eu posso escrever que o período vai ser igual ao inverso da frequência. A frequência nós acabamos de calcular, foi 60. Então, vai ficar 1/60 avos. Não precisa dividir, né? Porque aqui vai dar uma divisão, uma dízima periódica. Hertz não. Período é dado em segundos. Vamos continuar. Item C, o que ele pede aqui? A velocidade angular em radianos por segundo. Qual é a letra para a velocidade angular? É o ômega. E a velocidade angular é definida por 2π vezes a frequência. Então, a velocidade angular vai ser 2. Eu vou deixar em função de π de novo. E a frequência, nós fizemos na letra A. Então, a velocidade angular, 2 vezes 60. 2 vezes 60 é 120. E a unidade aqui, não se esqueçam, é radianos por segundo.
D de doce de mamão com coco, eu vou fazer aqui em cima. A velocidade agora escalar. Então, nós vimos que a velocidade escalar pode ser expressa como sendo a velocidade angular vezes o raio. Velocidade angular, acabamos de calcular. O raio, ele deu, está aqui, ó. Então, vamos substituir letra por número. Isso dá 18, viu? Então, vai ser 18. O π eu não vou mexer, vou deixar em função de π, metro por segundo. Agora vamos tratar da última parte da nossa aula, que é a parte de transmissão de movimento. Transmissão de movimento consiste em você pegar duas rodas e fazer com que elas tenham movimentos conjuntos. Mas para isso existem dois tipos de transmissão, que são os periféricos e os coaxiais. Vamos começar falando dos periféricos. Como aqui tem uma definição, é aquele cujo contato é feito por meio de uma correia ou de uma corrente, ou ainda entre as próprias rodas, como está ilustrado aqui, ó. Nesse primeiro caso aqui, ó. Então, esse primeiro caso aqui seria o caso em que ele tem uma correia, uma corda, uma corrente ligando. Algo parecido com a bicicleta. Vocês lembraram logo da bicicleta, talvez, né? Onde aqui eu teria a coroa, e aqui eu teria a catraca, e aqui eu tenho a corrente. Esse outro aqui é o caso em que as rodas estão em contato. Parecido com, se vocês já viram a engrenagem de um relógio analógico, abrir um relógio analógico, tem várias engrenagenzinhas, só que lá no relógio analógico tem umas coisinhas assim, uns dentezinhos que elas vão se encaixando. Perfeito. Em qualquer uma delas, existe... Vamos tratar das velocidades angular e escalar. Primeiro, observe, eu vou chamar isso aqui de polia A e esse aqui de polia B. Aqui, do centro até qualquer ponto periférico, eu vou ter o raio nas duas. Aqui eu tenho o raio, que eu vou chamar de raio RA, e essa aqui eu tenho o raio, que eu vou chamar de raio RB. Em qualquer uma delas, a velocidade linear ela é constante, e era de se esperar que fosse, porque não tem sentido essa roda aqui estar com uma velocidade maior, linear, não confundir, viu? Linear maior do que essa. Porque se essa aqui fosse maior, quando eu desse a pedalada, ela ia embora, ia deixar isso aqui para trás. Isso não acontece na bicicleta. Então, essas velocidades lineares são iguais. Agora, o que é diferente são as velocidades angulares. Então, imagine que essa correia aqui está girando assim, ó, com uma certa velocidade angular ômega A. Esse movimento se transmite para essa, que vai girar nesse sentido com a velocidade ômega B. Observe que essa A está girando no sentido anti-horário, enquanto que essa aqui também está girando no sentido anti-horário. Então, quando você tiver uma correia ou uma corrente ligando duas rodas, elas vão girar no mesmo sentido, porém com velocidades angulares diferentes. Por exemplo, a polia A, que tem um raio maior, tem uma velocidade angular menor. Velocidade angular e raio são inversamente proporcionais. Vamos estabelecer umas relaçõezinhas aqui. Primeiro, velocidade angular pode ser escrita como sendo 2π vezes a frequência A vezes o raio RA. Isso vai ser igual a polia B, 2π vezes a frequência B vezes o raio da polia B. Veja que 2π é fator comum, então vamos cancelar 2π nos dois membros. Pronto, aqui está uma relação matemática que é importante. O que ela está querendo dizer aqui? Ó? Que a frequência e o raio são inversamente proporcionais. Ou seja, a polia que tem um raio maior, como é essa A, terá uma frequência menor, ou seja, gira mais devagar. Já essa aqui que tem um raio menor, vai girar mais rápido, terá uma frequência maior. Aqui acontece o seguinte, quem de vocês possui aí bicicleta de marcha, bicicleta com marcha, já deve ter visto isso aí, ó. Você está pedalando, você já deve ter verificado, aí você quer ganhar velocidade, você quer que sua bicicleta vá mais rápido. O que você deve fazer? Você deve, então, associar uma polia, uma coroa grande com uma catraca pequena. Isso vai dar um ganho de velocidade. Aí, de repente, você chegou, vai subir um alto. Tem um alto para subir. Se você deixar desse jeito, você vai se desgastar muito. Você não consegue subir o alto com o seu próprio peso, porque você vai forçar muito. Então, a bicicleta fica muito pesada. A gente costuma dizer assim, a bicicleta fica pesada. Para evitar isso, o que eu faço agora? Aí você associa
coroa pequena com catraca grande. Aí acontece aquela situação, você já deve ter visto, passa o ciclista lá em frente à sua casa, ele dando várias pedaladas, pedalando, 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 e a bicicleta vai bem devagarinho. Aí você pode pensar, aquele cara é muito besta, está se cansando. Na verdade, não. A bicicleta está mais maneira nesse caso. Há um desgaste físico menor. Repararam isso? E também elas vão girar no mesmo sentido. E neste outro caso aqui, vamos analisar esse outro caso aqui quando elas estão em contato. Vamos lá. De novo, distância do centro até qualquer parte da periferia, nós vamos ter o raio. Então, aqui eu vou ter o raio RA e aqui eu vou ter o raio RB. Veja que o raio de B é menor. A roda B ela é menor. Agora, vamos pensar o seguinte, velocidade angular. Quando essa aqui girar nesse sentido, no sentido anti-horário, velocidade angular, no sentido anti-horário de A, o que vai acontecer? Ela vai girar aqui, aí, nesse contato ela vai empurrar essa B nesse outro sentido aqui, ó. Então, o B vai girar assim, ó, velocidade angular de B. Veja, essa aqui está no sentido anti-horário, enquanto que essa está no sentido horário, ou seja, elas se movem em sentidos opostos. Por correia, mesmo sentido. No contato, sentidos opostos. E aqui também vale essa mesma relação. Velocidade escalar de A é igual à velocidade escalar de B. Agora, o segundo caso é o caso dos coaxiais. É aquele que tem um eixo comum. A palavra axial vem de eixo. E co é comum, eixo comum. Por exemplo, quando eu era criança lá na minha cidade, a gente tinha dinheiro para comprar brinquedo, aí nós fabricávamos o nosso próprio brinquedo. E os nossos carrinhos eram feitos de lata de sardinha, e as rodas, o que a gente fazia? A gente pegava um pedaço de pau, um palito, pegava sandálias de havaiana velha, recortava as rodas, fazia as rodinhas e fixava o pedaço de pau nas duas rodinhas, um lado e do outro. E aí você tem uma situação, um sistema como esse, um eixo. Quando uma roda gira, a outra gira simultaneamente. Então, neste caso aqui, por exemplo, vamos supor que aqui eu tenha, aqui eu vou chamar de polia A, aqui eu vou chamar de polia B. Aqui também vamos ter do centro até qualquer ponto da periferia o raio. Então, eu vou colocar aqui, que aqui eu tenho o raio RA, aqui eu tenho o raio RB. E aí, o que acontece? Se essa polia aqui estiver girando nesse sentido, essa velocidade angular, essa outra, como está ligada ao mesmo eixo, também gira no mesmo sentido. Então, nos eixos coaxiais, elas giram no mesmo sentido. E agora, elas terão mesma velocidade angular, certo? Aí nós vimos uma expressão que era assim, ó, velocidade escalar é velocidade angular vezes o raio. Se eu isolar a velocidade angular aqui, fica velocidade escalar dividida por raio. E se eu substituo aqui, fica como? Ó, velocidade escalar de A sobre o raio de A, isso vai ser igual a velocidade escalar de B sobre o raio de B. Eu vou colocar os raios tudo no membro e as velocidades tudo de um lado. Fica então assim, ó. Eu estou dizendo, em outras palavras, que a velocidade escalar ou linear será proporcional ao raio. Os pontos da periferia, que estão mais distantes do centro, terão velocidade linear maior. A gente viu o porquê disso na aula passada. Porque como eles vão percorrer uma distância maior, para que execute no mesmo intervalo de tempo, eles têm que ter velocidade linear maior também. Tranquilo? Dito isto, vamos ver algumas aplicações. Eu preparei aqui umas questões de aplicação disso aqui. Eu tenho uma questão aqui, ó. Essa questão lá do Enem, ó, que diz o seguinte, ó. Para serrar ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de duas formas diferentes, P e Q. Está aqui as duas maneiras como que ele pode montar. Nessa primeira, ele ligou o motor a essa rodinha aqui, ó, e no segundo ele ligou essa roda maior. Na primeira eu tenho uma fita ligando aqui a roda maior e outra fita ligando, a outra polia ligando a fita menor. Outra fita ligando a polia menor, desculpa. Continuando. Para qual montagem o açougueiro deve optar
e qual a justificativa desta opção. Pessoal, lembrem, se você quer ganhar velocidade, você tem que colocar, é como se fosse aqui na bicicleta, o motor é a coroa. Se eu quero ganhar velocidade, eu tenho que colocar coroa grande, catraca pequena. Se eu quero ganhar, quero que ele fique mais leve, aí é coroa pequena, catraca grande. Então, observe. Lembre-se que nessa situação, essa polia e essa grandona aqui são coaxiais, então elas giram no mesmo sentido e com a mesma velocidade angular, certo? Então, independente de estar assim ou assim, as velocidades angulares de giro aqui, né, nelas, serão iguais. Agora, o que muda é o seguinte, nessa associação aqui, quando eu colocar essa associação aqui, eu vou ter um ganho maior, eu vou ter uma velocidade maior de rotação, ela vai girar mais do que essa aqui. Se essa aqui gira mais, então ela corta mais. Então, vamos lá. Letra A. Montagem Q. Pois as polias 1 e 3 giram com velocidades polia 1, essa aqui. Polia 3 é essa. Giram com velocidades linear iguais em pontos periféricos. E a que tiver maior raio terá menor frequência. Mesma velocidade escalar, sim. Aí vocês viram que eu coloquei assim, ó, F1, R1 é igual a F2, R2. Eu estou dizendo que o maior raio terá menor frequência. Aí vamos lá. Ó. Pois as polias 1 e 3, 1 é essa, 3 é essa grandona. Giram com velocidades lineares iguais. Perfeito. Em pontos periféricos. E a que tiver maior raio terá menor frequência. Mas aí, se tem menor frequência, ela vai girar mais devagar. Pois a polia 1 e 3 giram com frequências iguais? Não, as frequências são diferentes. Não. Pois as polias 2 e 3, vamos ver aqui, essa pequena e a grandona, 2 e 3, giram com frequências diferentes. Giram com frequências diferentes? Não. Giram com a mesma frequência. Pois as polias 1 e 2, 1 é o motor e 2 é essa aqui, pequenininha. Giram com diferentes velocidades lineares, também não. Pois as polias 2 e 3, cadê 2 e 3? Essa aqui. E a grande, a pequena e a grande. 2 e 3 giram com diferente velocidade linear, certo? Em pontos periféricos, certo? E a que tiver maior raio terá menor frequência. As frequências são iguais. Então, dessas opções aqui, a que se adequa melhor é o item A. É a nossa opção correta. A de Aurora. Só uma análise teórica, né, galera? Bom, galera, era isso que tínhamos para a aula. Não dá. Eu teria até outra questão para fazer, mas o tempo não dá. Eu agradeço a cada um de vocês a presença, desejo um ótimo resto de semana, bons estudos. Eu vou disponibilizar essa aula gravada lá no Google Sala de Aula e também a atividade da semana. Também vou colocar o vídeo com a resolução da atividade da semana passada. Então, a todos vocês, muitíssimo obrigado. Quando assistirem os vídeos, se puder dar aquele like para nos ajudar, a gente agradece, certo?